Esse podcast é produzido pela Rede Salute. Sua saúde sempre em boas mãos. Olá, ouvintes do podcast da Salute. Eu sou a Vanessa Martini e você provavelmente já me conhece lá da websérie Jornada de uma Mãe, no YouTube da Salute, é claro. Lá eu venho compartilhando tudo sobre a maternidade, sobre a rotina de ser mamãe pela segunda vez depois dos 40 anos. E hoje, com a ajuda de convidadas muito especiais, nós vamos falar sobre a importância de poder contar com uma rede de apoio durante essa fase da mulher, né, da vida da mulher. Para conversar comigo, então, está aqui a psicóloga da Rede Salute, Andréia, a idealizadora do aplicativo Zélia, Aline, e a jornalista, comunicadora, mãe do Matheus, minha grande amiga, Cris Silva. Bem-vindas, gurias. Tudo bem? Obrigada. Acho que primeiro, então, para a gente entender melhor o que é exatamente uma rede de apoio, né? E como ela é importante para nós, a Andréia pode explicar um pouquinho, né? O que é esse conceito de rede de apoio? Rede de apoio. Então, a gente entende como rede de apoio tudo que pode diminuir a angústia, a aflição, os medos, assim, né? No caso que a gente está falando de uma mãe, né? Uma puérpera, né? Então, assim, a gente entende como uma estrutura, né? Que vem para apoiar essa mãe e entender que essa mãe precisa ter um momento para si, que daqui a pouco um casal também precisa ter um momento para si, né? E ajudar nas atividades, nas tarefas ou até mesmo nas angústias, né? Dessa mãe. Então, assim, a rede de apoio, ela é todo mundo que se envolve na vida dessa mãe e desse bebê. Não precisa ser necessariamente alguém da família, né? A rede de apoio pode vir de diversas maneiras. Até numa consulta médica, né? Tu vai consultar com o teu médico, daqui a pouco leva o marido junto, né? Alguma coisa que de repente não está conseguindo se esclarecer em casa. Então, a rede de apoio, ela vem de diversas formas. Mas todo mundo que entenda, né? Que essa mãe, né? Que essas atividades pós-parto precisam ser divididas, né? E as angústias também. E até assim... Pegando um gancho disso, eu acho importante a gente entender o que não é o apoio, né? Porque, às vezes, as pessoas, numa tentativa de ajudar, e às vezes até numa ansiedade, né? De querer estar perto e querer ajudar, as pessoas se tornam um pouco invasivas, né? Então, assim, para a gente ser uma rede de apoio realmente facilitadora, né? E que vem realmente para auxiliar, a gente precisa ter um entendimento da necessidade dessa família, dessa mãe. Não é aquilo que a gente entende, né? Então, para a gente ser uma rede de apoio, a gente precisa deixar um pouco as nossas questões de lado, os nossos entendimentos, as nossas coisas e entender de fato o que aquela família precisa, qual é a necessidade daquela família, né? Então, a gente conseguir entender, assim, as nossas teorias, né? Porque quando eu tive filhos, ou a minha amiga, minha vizinha... né? E a gente ir cheia de teorias prontas e coisas prontas é muito complicado, né? Porque a rede de apoio, ela tem que permitir que aquela mãe, né? Seja a mãe que ela quer ser para o filho dela. Sim. E a que ela consegue ser, né? Então, a gente tem que se despir um pouco das nossas coisas, né? E realmente entender qual é a necessidade daquela família, daquela mãe, principalmente, e ajudar, né? Então, assim... evitar essas questões de, vou te visitar, fazer visitas, assim, sem... Se vier visitar, lava a louça, sem né? ser convidado, isso. Às vezes são coisas mínimas, né? Visita de médico visita, também, né? Fica 2 horas. Visita quando é chamado, lava a louça. Aí eu lembro que quando eu ganhei até uma amiga foi me visitar, ela chegou a 1h da tarde, saiu às 6. E não era uma amiga, assim, íntima, Sim, sabe? E aí a minha sogra começou a bater os pratos na pia, assim, tipo, a gente vai jantar, já dá pra ir embora. É isso, porque daí deixa de ser um apoio, né? E passa a ser uma coisa ruim, que começa a gerar mais angústia. Na mãe, né? Tem mães que não gostam, por exemplo, que pegue o bebê, né? Principalmente agora, né? Nessa nossa... na pandemia, enfim. Tem muitas mães que não gostam que pegue o bebê, que toque no bebê. Então, a gente precisa entender que a rede de apoio vem a serviço, principalmente da mãe,
né? Então, entender como é que essa mãe funciona e qual é o tipo de atividade, qual é o tipo de ajuda e entrar de cabeça naquela família. Então, eu esqueço, né, os meus desejos, as minhas coisas e entro naquela família. Cris, tu tem um marido muito presente, né? Que já tinha 2 filhos grandes, já tinha uma Deus bagagem. Mas a tua família não é daqui, né? Então, como é que tu te vira, assim? Como é que era a tua rede de apoio? E o que tu, dentro disso que a Andréia falou, o que tu permitia ou te sentia confortável que te ajudasse, o que te envia? Eu sou uma ativista da comunicação. Eu acho que tudo precisa ser dito, né? Existem formas da gente dizer e outras coisas a gente só vai conhecer na vivência mesmo. E daí tu assimila se quer ou não, né? Se tá dentro da tua rotina. Então, assim, até uma visita inesperada que eu tive também, uma visita que a gente diz assim, poxa, eu tava lá, o Matheus mamando, aprendendo a mamar. Toda uma situação hormonal, assim, de queda livre dos hormônios. Tu querendo, às vezes, chorar, outras vezes tu querendo abraçar, outras brigar vezes com a guria da Renner, brigar e depois ela vai contar essa história. É sensacional. Mas a gente fica realmente fora do nosso prumo, digamos assim, por culpa dos hormônios e tá tudo certo, a gente sabe que isso vai acontecer. Só que tem pessoas que às vezes não se dão conta disso e isso precisa ser dito. A rede de apoio, eu fui conhecer ela na prática só, porque antes era muito bonito, é super muito bonito na enciclopédia, no Google, onde a gente lê. Mas na prática depende muito de onde a gente tá, da família que a gente veio, de quem tá do nosso lado, do apoio que a gente vai ter, do quanto a gente consegue falar, porque às vezes a gente quer dizer, mas os hormônios não deixam a gente dizer, a gente só chora, entendeu? Então é muito particular. Eu, graças a Deus, e como isso é incrível, né? Eu me casei, né, quando eu tive o Matheus, com um cara que já tinha sido pai, um ótimo pai. E ele também foi, durante o casamento dele, que durou 20 anos, foi um ótimo marido. Então, assim, ele tinha essa experiência. E tudo que eu ouvi quando eu conheci ele, de amigas, de conhecida, tu vai pegar o kit pronto? Ah, para aí, mas ele já tem filho. E eu ficava pensando, tu imagina se eu fosse na onda dessas. Eu tinha me dado muito mal. Porque o kit pronto é maravilhoso. Ele já veio, e como ele é um pai, sempre foi um marido muito presente, ele sabia, ele me entendia. Tudo que eu queria, parecia que ele estava lendo. Claro que foi muito mais fácil por causa dele, mas tem uma coisa que ela é muito marcante. Eu ganhei o Matheus na quinta-feira e eu fui para casa no domingo. Meus pais vieram, meus pais são de Pelotas, né? Minha mãe e meu pai veio. E aí na quarta-feira, né? Fui para casa, minha mãe foi junto. Domingo, segunda, terça, quarta, minha mãe começou a arrumar a mala para voltar para Pelotas, ela e meu pai. E ali começou a me dar um desconforto. Começava a me dar um ruim, assim. Eu comecei Agora a comigo. me sentir... Deu um desespero. Tá, mas e... Desamparado. Tá, e tu vai sair mesmo? E ali, gurias, eu tive uma crise de choro horrível, assim. Que cada vez que ela começava a arrumar... Não, mas tu quer que eu fique? E eu dizia, não, vai. E a minha mãe dizia, matava no osso do peito, dizia, não, tu vai dar conta. Relaxa, tá tudo certo, tu tem um marido maravilhoso, tu sabe, tu tá preparada, vai. Mas ali eu tive certeza que o meu cordão umbilical, aos 38 anos, ele encerrou ali. Ele cortou ali. E a minha mãe disse que ela foi do portão da minha casa até a ponte do Guaíba chorando. Depois, na minha frente, ela não chorou. Ela e meu pai, os dois. Mas aquilo eu vi como era necessário pra mim naquele momento, entendeu? Porque não que ela virou as costas, jamais ela virou as costas. Mas ela me deu, agora é contigo, vai. Ela te deu a asa, Ela né? me deu, entendeu? Ela tava ali do lado. Mas a coisa de tu ir embora e dizer assim, meu Deus, agora é comigo. O que eu faço? O Paulo trabalhando, eu vou ter que fazer comida, eu vou ter que dar de mamar. E se ele se engasgar, e se eu não ver, e se ele não respirar, e como é que hora eu vou fazer xixi, como é que eu vou tomar banho, e se ele gritar... Meu Deus, tu fica assim, só que daí tu vai. Devagarinho tu vai vendo que as coisas vão se ajeitando, né? Devagarinho tu pega um telefone, tu liga pra uma amiga, a Vanessa, não é por aqui, não é por acaso, que ela foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida, entendeu? Então, mas tô 2 risquinhos, é isso mesmo? Mas um tá mais fraco que o outro, já não interessa, não tem menos gravidez ou mais gravidez, tu tá grávida. Não tem quase grávida. Jesus amada, sabe? Com as calças riadas, que a recente tinha feito o teste, apavorada, como é que eu digo? Vou na farmácia, vou comprar outro. Eu comprei uns 10, né, na primeira, porque eu não me convenci. E tu acha que teve aquela coisa de preparar pra avisar, que o Paulo entrou e disse, isso aqui deu 2 riscos, entendeu? Tu vai ser pai. E isso, né, Cris, é uma coisa importante, assim, às vezes a gente idealiza muito, né?
Essa Como questão... vai contar, e fazer essa o kit surpresa. tudo. Que kit A questão sai da do banheiro chorando, né? A questão da maternidade, ela é toda muito envolvida em coisas muito idealizadas, né? Em coisas muito, assim, fantásticas. E aí, a gente acaba comprando essa ideia e a gente se cobra muito. E eu acho que cada vez mais, né? Existe até um próprio mercado que se ampliou muito, assim, né? De tu tem que ter a cadeirinha não sei o quê. Tu tem que ter não sei o que. Daí tu não compra. Meu Deus, eu não comprei. Onde é que tu vai ter o neném? Tem que ser no hospital. Só e dentro desse processo de valorização e de tu tem que ter e de tu tem que ser, uma das coisas que mais me choca é assim, nós mulheres que passamos por isso, muitas ainda têm a coragem de apontar o dedo e de dizer, tu tem que fazer assim, tu não fez assim. Tu não pensa que o homem vai lá e tá preocupado se tu vai dar a introdução alimentar aos 5 meses ou não. Quem se preocupa é a mulher, entendeu? Nesse sentido de ir lá e criticar. E isso é uma coisa que mais eu fico... Pô, mas cadê a tal da sororidade? Essas palavrinhas bonitinhas que vem na moda, que é respeito, né? Empatia. Que? Tu parou de amamentar? Parei. Não, e vem uma crítica em cima da outra. Eu fico pensando, mas a mulher não pariu, gente. Ela não será que ela não passou por isso que eu passei? E aí é onde deixa de ser uma rede de apoio, né? Não. Deixa de ser alguém que te vira um apoia. desconforto. Vira um desconforto. Aline, tu já é mãe de 2 adolescentes, né? Isso Deve mesmo. ser bem diferente, porque aqui as tuas são pequenas, né, André? A minha uma de 4 e uma de 9. O Theo 7, o Matheus 3. Tu, como é que foi? E depois tu ainda acabou se separando dos pais da criança, deve ter precisado muito mais de uma rede de apoio. E aí o legal é que daí a Aline também vai falar no projeto novo dela, que é um aplicativo que auxilia nesse processo. Mas como a tecnologia ajudou, né, Sim. hoje as mães, assim, porque a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala, isso aqui tá certo, ele tá chorando, ele não para, ele tá batendo no coleguinha da escola, o teu tá batendo também, né? Acaba facilitando, assim. Eu posso E falar a hoje em pelezinha dia do tem, Tico, né? eu tenho um menino. Ninguém fala pra gente, tem que puxar a pontinha do Tico, não tem que puxar. Isso eu não sabia, o meu marido que fica, puxa aí, guri, puxa que senão tem que Ninguém operar. E nos eu, o que tu tá avisa. mandando ele puxar esse troço? avisa, gente. É bem isso, mas a minha experiência foi um pouquinho diferente, porque eu fui mãe jovem, né? Sim. E já faz muitos anos. A Ana Júlia tem 17, o João Vitor tem 15. Mentira e na que ela ainda é época- jovem, gente, mentira. Na época, eu não tinha nenhuma amiga mãe. E as pessoas que eram mães eram pessoas bem mais velhas que eu. Então, eu não tinha essa troca com ninguém. Que quer engrossar o leite com a farinha de rosca. Né? As Exato. vó. É as vó. E aí, eu morava, na época, ainda com os meus pais. Eu não morava com o pai dos meus filhos, que depois eu vim a casar com ele. Mas eu tinha o apoio dos meus pais ali, principalmente do meu pai. Meu pai acordava de madrugada, mas eu chorava. Eu conto isso até hoje pra minha filha. Tu chorava de madrugada, eu chorava contigo. Ai, que amor. Porque era muito puxado, ela tinha muita cólica, teve refluxo, teve várias coisas. E eu, pra mim, uma das coisas que mais me marcou foi justamente isso, a inexperiência da gente chegar e não saber como lidar, mesmo morando com os meus pais. Primeira noite da Ana Júlia em casa, ela não parava de chorar, eu dava peito e não adiantava. Até que meu pai, brilhantemente, teve uma ideia, vamos trocar a fralda. E aí, eu fui trocar a fralda e tava cocô e ela parou de chorar. Tipo, a gente não tem experiência, né? Simplesmente a gente sai da maternidade com uma criança e perdido, mesmo quando tem outras pessoas ali junto, porque a gente tá entre o nosso feeling, o nosso instinto e a opinião das pessoas e o que estão falando. E eu, pra mim, a única coisa que eu guardei muito que me falaram foi dá bastante colo, porque passa muito rápido. E eu fiz isso, eu dei muito colo. Por isso que eu chorava de madrugada, né? Porque daí eu ficava com pena e ficava no colo. E aí, passei por todas essas fases, assim. Mas Agora eu ela não tinha esse apoio, assim. Ela falou, me lembrei que uma amiga foi lá em casa com o bebê e o bebê chorava, meu afilhado, chorava. E ela, eu não sei o que ele quer, porque eu sei o que ele quer, não sei, não é cólica, não é dente, não. Aí eu abri o botão da calça, ela tinha botado uma calça jeans, assim, na criança pra ficar bonitinho, sabe? Aí eu abri o botão da calça e falei, é que tu tá apertando. Ele só quer respirar. É que a parte de baixo tá drenando, entendeu? Já tá caindo. Aí a criança parou de chorar e ela, meu Deus, que vergonha. Eu A tô gente passa matando por cada uma que não Passa. quer saber. Eu nasci na minha segunda filha, porque isso é importante também a gente entender que não é porque a gente é mãe de um que no outro a Não vai gente fazer uma tá bobagem. expert no assunto e deu, não. Cada filho é um filho. Cada gestação é uma gestação, cada puerpério é um. As minhas foram completamente diferentes. E na minha segunda filha, veio já, né, 5 anos de diferença já, véia na história. Também com quase 40, porque eu tive a Fê com 38, 39.
E eu achei que ela tava com cólica, não era cólica, ela tava passando fome, porque eu não tinha mais leite. E eu não sabia. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a E mesma eu coisa cheguei que na. aconteceu E a comigo. sorte dela, né? Porque eu digo pro sinal ela ia continuar passando fome. A sorte dela é que ela fez cocô na hora que a gente chegou na pediatra. E aí eu troquei a fralda dela lá e tá, ok. Aí a pediatra assim, pois não, né? E eu digo, não, ela tá chorando demais, eu acho que é cólica. A mãe achando que sabia tudo, né? Segundo filho. E ela disse, não, mas não é cólica, porque eu acabei de ver o cocô dela tá normal, normalmente, o cocô é verde, né? Aí eu, tá, foi assim, querida, essa criança tá passando fome? Tua filha tá chorando de fome? Porque tu não tem mais, teu leite já não é mais suficiente. E aí, a primeira eu tinha amamentado até 1 ano e meio e a Fê eu amamentei até os 3 meses. E aí, a gente se cobra, né? Ai, por quê? Porque daí, porque eu não como direito, porque eu não tomo água. E aí vem o tribunal da internet dizendo, não Exatamente. existe não ter leite. Gente, eu Aham, espremia. também. Eu espremia, não tinha, quase torcia, como se fosse torcendo um esfregão. Não saía. Não saía leite. Uhum. E toma água, 3 litros de água. E toma não sei mais o quê. Daí eu falei, cara, mas o que vai dar? E era a mesma hora de sempre, 7 horas. Aí tu vai no Google, hora da bruxa, a hora do não sei o que. Bruxa sou eu, a criança tava com fome. Tá com fome. Uma vez a minha mãe me ligou e disse, mãe, ele não para de chorar. Olha, se ele puxou a mãe, no caso, né, a tua pessoa, é fome. Tu era uma Bezerra. assim, ó, tu comia muito, uma draguinha. Quem sabe experimenta. Liguei pra pediatra, vou dar isso. Dei. Assim, ela pediu pra dar 60, o Paulo, né, pai, bota já 90. Foi mais. Rapou 90 e ficou no... Viu? E eu parou digo, de chorar. Parou E nunca de mais chorar. Milagrosamente. Bruxa, hora da bruxa. Hora da bruxa. Tu é a bruxa. Eu. Aline, e aí agora tu lançou um projeto aí, né, que pode também ajudar essas mães a terem um outro tipo de apoio, né? Explica um pouquinho pra gente. Sim, bastante. Então, na sequência aí de vida, né, acabei me separando, né, há uns anos do pai dos meus filhos. E aí, naquele momento difícil de luto, a gente tentando lidar ali com a separação, com as dores, eu senti muita falta de uma ferramenta que me ajudasse a me comunicar e trocar informações com meu ex-marido sobre as crianças, porque nós tínhamos guarda compartilhada. Ele continuou sendo um ótimo pai, então era super natural pra gente que as crianças continuassem convivendo com ele tanto quanto conviviam comigo. E aí, só que eu não queria ter naquele momento um contato mais diário ali com ele. Mas a gente acabava tendo por causa das crianças. Aí eu fui atrás de uma ferramenta que eu pudesse lá colocar um aniversário das crianças. E se estivesse com ele saberia os remédios que tinham que dar. Tudo que ele pudesse saber, tamanho de calçado, de roupa. Que pai nunca sabe, né? Eu ia dizer é a isso, não mãe. precisa separar, tá, gente? Meu marido tem que saber o sapato, o tamanho da roupa. E eu acho que depende do ângulo que se olha essa ferramenta, né? Muita gente pode olhar e dizer assim, nossa, mas ela não quer se comunicar com o pai. Não, é bem o contrário. Exatamente, é Ele pra quer ajudar. aprimorar esta Exatamente. comunicação em nome ao amor dos filhos, entendeu? Exato, os muito filhos legal. como protagonistas, né, das relações familiares. E aí, o que aconteceu? Eu acabei me juntando com 2 amigos, né, que são da área da tecnologia, a Marília e o Daniel, e acabamos desenvolvendo o aplicativo. Lançamos agora, no dia 18 de julho, o aplicativo nas lojas, e ele nasceu com a função de ajudar quem estava num momento ali difícil de separação. Mas a gente viu em todo o caminho o quanto era importante para as famílias ter essa troca de informações ali, ter em um único lugar, de fácil acesso. Porque ao invés de tu carregar os documentos, carteirinha de vacinação, carteirinha de saúde, aquela caderneta de saúde que a gente recebe do médico, pode colocar tudo dentro do aplicativo. Tu pode trocar mensagens por tópicos. Que maravilha. A agenda funciona totalmente intuitiva, porque a agenda, tu cadastra os dependentes ali. E aí, por exemplo, na agenda, eu posso colocar, no meu caso, da Ana Júlia, se eu quero um compromisso médico, vai ficar marcadinho ali que é um compromisso em verde. E aí tu sabe que é um compromisso de saúde, se é um de evento, se é educação. Então, facilmente separado tu pelos consegue tópicos. enxergar a agenda de todo mundo e tu pode selecionar a criança e ver só pela criança ali qual é os compromissos daquela criança no mês, na semana, no dia e fazer todo esse acompanhamento. Aí tu troca mensagens, tu tem a agenda de contatos, a gente tá ainda desenvolvendo, mas vai ter um espaço de memória, aquele livro do bebê que a gente tem,
dentro do aplicativo. Então, tu vai guardar ali, que é só para quem é da rede familiar ver, né? Tu conecta ali com os familiares, os cuidadores, porque às vezes avós, babá, tios, até no caso da Cris, a mãe mora lá em Pelotas. Mas quer saber da vida, como é que é a rotina do neto? Tu pode conectar e ela pode ficar acompanhando por ali tudo que tá acontecendo com o neto. Isso eu ia dizer, a minha rede de apoio é minha mãe aqui, né? Que ela mora bem próxima à minha casa, então quando eu preciso que o Theo vá pra escola, alguma coisa que eu tenho, como eu tô aqui, por exemplo, tem que buscar na escola, ou daí ela fica na casa dela, ela fica, que livro tem que levar, que não sei o quê, que matéria que tem hoje, já fez lanche, bota tudo ali e ela consegue saber também. Sim, não, e no Brasil, a gente tem um dado muito importante, né? Que 1 a cada 3 casamentos acabam em divórcio e quase metade entre casais com filhos menores. E os principais motivos é o impacto do filho na rotina do casal, a sobrecarga materna, que é muito alto, e a pandemia veio aí mostrando isso, né? Quantos casamentos foram que se acabaram por causa da sobrecarga materna ali, e a dificuldade de diálogo, porque as pessoas têm muita dificuldade de comunicar: eu estou exausta, eu preciso de ajuda. Já fica aquilo, tu nunca sabe nada, eu que tenho que fazer tudo. E tirar um pouquinho esse peso da mãe, né? Que é muito cultural, que a mãe que tem que fazer. Tem que dar conta de o pai pode fazer, o pai é tão capaz quanto Deve, a mãe, né? ele só não pode amamentar. Mas de resto ele pode fazer tudo, e o aplicativo ajuda até que todo mundo veja, né? Que a criança não é só ali levar e buscar na escola, não. Tem todo um monte de coisa ali por trás, Acontece muita coisa até a criança chegar na escola, né? Tem um lanche, tem que cortar a unha, tem que ver se tem uniforme, tem que ver se tá com banho tomado, né? Sim, não é se só vai pra entrar casa, em portão adentro. Se são separados, vai pra casa do pai, o pai vai saber qual é a rotina da criança. Não tem aquele conflito assim, vai pra casa do pai, é tudo mais fácil lá, eu que sou a mãe chata. Vai pra casa dos avós, os avós tentar seguir aquela rotina também ali da criança, de horário de dormir, o que come, o que tem que fazer com a criança. Então o aplicativo vem pra fazer uma reconexão familiar. Esse é o principal, assim. A gente fala que é muito mais do que um aplicativo. Ele é a gente tem um propósito por trás, que é o bem-estar das famílias. Aplicativo, pra quem já quiser ir baixando. baixando. Quem é casada, a gente tá querendo também pra se comunicar com o marido dentro de casa. O aplicativo é também. Zelle, com 2 L's. O nosso Instagram é @zelle.app. E ZELLE.app. Isso mesmo. No Instagram. Daqui a pouquinho tu fala mais. Tá bom. E agora chegou aquele momento que a gente ama, em que o quadro das perguntas do Theo e dos seus amiguinhos. Vamos ver o que a criançada aprontou pra essa semana. Tá me ouvindo? Oi, meu nome é Pietro. Quando a minha mãe estivesse cansada, o que eu posso fazer para ajudar ela? André, vou deixar pra ti. Tá, vamos lá. Ai, tanta coisa, Que amor. Pietro. Tanta coisa, Pietro. Eu acho, assim, que isso é importante, a família trabalhar desde o início, né? Quantos anos tem o Pietro? Quantos anos? 6 anos. 6 aninhos. Então, assim, cada faixa etária vai ter a sua forma de ajudar, né? E isso vai muito da família também trabalhar isso desde o início para que aquela criança se torne, né, uma criança prestativa, empática, Matheus né, já lava a louça com o sensível. banquinho, né? Já lava a louça, Isso. ele adora. Então, assim, as pequenas coisas, assim, né, Pietro, pegar o seu próprio pratinho, as suas coisinhas, né, aquilo que usa, leva pra pia, né, o que pode lavar já, que é de fácil acesso, as coisinhas, né, de plástico, que não tem perigo de se machucar, né, ajudar a mãe a lavar a louça, né, a pelo menos recolher as suas coisinhas e levar para os seus devidos lugares, né, botar o lixo no lixo, né, no cestinho de lixo, pegar as suas loucinhas, as suas coisas e até mesmo, se for o caso, as da família, aquelas que não tiver nenhum risco, né, levar para pia, né, arrumar o seu quartinho ou o seu cantinho, né, deixar tudo organizado, né, fazer uma massagem na mamãe, no pezinho, né, que às vezes tá complicado. Mas eu acho que isso é uma pergunta muito legal dele e que é muito importante as famílias trabalharem. E é um tema que renderia outro podcast, mas... Com certeza. As famílias, no caso, deixar a criança fazer do seu jeito, né? Não ficar assim, não lavou direito. Isso. Estica melhor Por a cama. isso, por isso que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? A gente estava brincando antes de processos, né? Então, assim, isso é um processo, né? E eu até acho que não só a criança, o pai também.
Isso. Muitas vezes o pai tem um jeito diferente, ele vai ter, porque ele é uma pessoa diferente de fazer. Ele vai dar banho diferente, ele vai pentear o cabelo diferente, ele vai arrumar as coisas de uma forma diferente, mas deixa. Porque senão a gente pode, tanto para um lado quanto para o outro, se estressar. Né? Não é legal se o homem chegar pra mim, ou se o pai chegar o tempo inteiro e dizer: mas tu não fez isso direito, mas tem que ser assim, tem que ser do jeito dele. E a gente executando é o importante. E a gente acaba com a autoestima deles, né? Tanto e do adulto também, do próprio pai, né? Então, a gente estava falando a questão do aplicativo, né? Do papel das pessoas e do pai, né? E da participação dos familiares. Isso muitas vezes nós mães não percebemos o quanto a gente também pega tudo pra nós. E a gente não dá espaço, muitas vezes, até para esse pai entrar nessa relação. E o pai precisa entrar, né? O pai precisa entrar não só por nós mães, para nos ajudar, mas até para a própria relação, pelo próprio vínculo com o filho, né? Então, essas coisas, assim, de como a criança pode ajudar em casa, né? Quando a mãe tá cansada, ou serem atividades rotineiras, que não precisa ser só necessariamente quando a mãe pede ou quando ele vê que a mãe tá cansada, são coisas que dependem muito de como essa família vai trabalhar exatamente essa questão da autonomia, de deixar a criança fazer as coisinhas, aquela autonomia assistida que a gente diz, né? Vai, mas não vai muito, mas vai, né? Então, deixar se vestir sozinho. E eles adoram, né? Eles adoram, e isso... Se você né, a gente que vê no consultório, assim, se vocês soubessem o quanto esse trabalho todo, que parece para uma mãe bobagem, tem mães que não deixam os filhos fazerem absolutamente nada, né? Fazem tudo para a criança. Quanto isso vai tornando eles cada vez mais inseguros daquilo que eles são capazes de fazer, né? Mexe com autoestima, mexe com segurança, mexe com várias questões que vão dando sinais, né? Depois, quando a criança vai crescendo e vai se tornando uma criança insegura, que tem dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento, né? Lá em casa eu dou risada que o Theo fala assim: não, mãe, deixa que eu e o pai vamos fazer. Aí o Eduardo me olha: nós vamos? Nós vamos? Tem muito a questão da comida, né? Tem muita questão da comida, né? Que às vezes a gente dá porque tem horário, né? Então a gente veste porque veste mais rápido, porque come mais rápido, então a gente acaba fazendo, ou me dá aqui que eu recolho, que é mais rápido. Então a gente tentar se organizar, nem que a gente tenha que fazer as coisas um pouco antes, mas para dar esse tempo da criança, assim, comer do jeitinho dela, se vestir do jeitinho dela. Depois o Eduardo a gente cortava vai a carne, eu disse: deixa ele cortar, deixa ele aprender a cortar. Não, mas é que daí eu já dou... Deixa ele cortar. Daí ele ficava cortando errado, voava, assim, né? Aí... Isso aí. Que um dia não vai voar mais, um dia ele vai estar cortando. E trazer esses momentos pode ser uma brincadeira, né? Porque às vezes, não tenho tempo pra brincar com meu filho. Bom, mas quando tu tá separando a roupa, por exemplo, pra colocar a lavar, dependendo da idade que ele tem, tu já consegue fazer isso. Uma brincadeira, né? Eu vou varrer, eu vou arrumar a casa. Chama o Matheus, adora fazer. E como eu sou a única mulher, o resto tudo é homem, né? Tem um de 17, um de 12 e o Matheus de 3. Não é coisa de mulher, é coisa de quem mora aqui. Então, assim, todo mundo lava a louça, todo mundo recolhe, todo mundo põe, todo mundo bota a toalha na corda. Todo mundo mora aqui, todo mundo ajuda. E até o Matheus, entendeu? Claro, do jeito dele, mas pra ele é a brincadeira. Por isso que ele é bom, entendeu? Isso Porque deixa se sentem úteis, ele. né? Isso deixa eles todo mundo faz. grandões, né? Isso. Eu faço sozinho, eu sei fazer. E isso é muito importante pra essa construção dessa personalidade, né? Então, ficou a dica aí pro Pietro, né? Gurias, passaria a tarde aqui fofocando. Muito bom. Vocês, nós também. né? Bom, eu tenho uma que contar da Vanessa. Não. Conta tu, Vanessa, quando nasceu o primeiro filho, que o mano... Eu adoro isso, para as mamães de plantão. Quando o Theo nasceu. Do negócio dos dedos. Tem nada a ver com rede de apoio, tá, gente? É que assim, a gente tem... Aí vai a parte dos medos, né? Que é do lado do episódio dos medos. Quando eu nasce nenê, a gente quer saber se veio com saúde, se veio todo perfeitinho, né? Se não trocaram na maternidade por outra. E aí, eu ganhando nenê ali, e o meu marido, nasceu. Aí eu disse, aí, é perfeitinho, vai lá ver se tem todos os dedinhos dele. Foi até a metade e voltou. E se não tiver, o que eu te digo? que eu faço? Eu tenho que te dizer mesmo, eu te minto. Eu digo e depois tu descobre, né? Não, olha, maravilhoso. Gurias, então, muito bom, muito obrigada, né? É bom saber que a gente tem
é que a gente sempre vai precisar dessa rede de apoio, né? Não é só quando o bebê é pequeno pra ajudar, segura que eu vou tomar um banho, segura que eu vou comer. Porque eu acho que hoje tu, Aline, com os adolescentes, deve querer sair pra noite, né? Claro, eles já ficam sozinhos agora, né? Mas, por exemplo, a gente às vezes quer sair, né? Fazer um happy hour com as amigas, que é importante, é necessário, né? Então, ter alguém que fique, ter alguém que fale, ter alguém que console, nem que seja pra ouvir isso, sabe? Alguém que escute. Que escute. Ai, olha, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que puxar a pelinha do negócio. Puxa a pelinha do negócio, sabe? Porque a rede de apoio, basicamente, ela é a capacidade de ouvir, né? Tá? Obrigada, então, às meninas, mais uma vez. Obrigada quem ouviu até aqui. Aproveito para convidar todo mundo para assistir lá a websérie. Hoje lançamos... Tô dizendo hoje, porque estamos gravando que dia 27. Aliás, dia do psicólogo. Parabéns, muito André. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. E lançamos o 4º episódio, que é sobre a maternidade após os 40 anos. Tu não foi 40, né, Quase. Cris? Mas foi quase. Tu Na a trave. segunda A também. segunda foi quase também. Mas 39. deu tudo certo até aqui. Vai Graças dar tudo a certo Deus. até o final. Só correr lá no YouTube da Salute, tem bastante conteúdo bacana pra quem é mamãe, pra toda a família interagir, né? É isso, beijos. Beijos. Alguém Obrigada pelo quer convite. dar uma palavra final? Senão, Eu só quero ficamos. agradecer o convite, dizer que já baixei o aplicativo aqui. Aí eu já vou E baixar que agora, também assim, foi seguida. muito legal conversar. Sempre é muito legal conversar com psicóloga, né? Que dá uma refrescada, assim, uma oxigenada, se a gente tá no caminho ou não. Mas muito legal. E, Vanessa, agradeço o convite. Rede Salute tá sempre no meu coração. Eu sou uma grande parceira. Me chamem. Sempre. Sempre chamaremos. E André também. Também quero agradecer mais Um uma dia vez. de caos, carro estragado, filho da gente, escola, mas estamos Tudo, aqui. gato E internado. aí precisou da rede de apoio do Uber. Precisei, da olha, hoje eu sogra. usei minha rede de apoio. Olha, faz uns 3 dias que eu tenho usado minha rede de apoio e anda sofrendo comigo. Tá desgastando. Tá, desgastou minha rede de apoio. Mas, assim, queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de fazer parte desses assuntos que eu acho que são muito importantes, que ajudam também muita gente. No dia de hoje, então, que é o dia do psicólogo, eu fico mais feliz ainda da gente poder trazer esses assuntos. E questão da saúde, sou suspeita para falar, que é a minha 15 segunda anos? casa. 12 anos de saúde. E a Aline, obrigada por ter vindo, veio lá de Pelotas. Ai, eu Só que faltou os agradeço. doces, né, Ai, Cris? que legal! Não, na próxima próxima vinda eu trago. Próxima docinho. Muitos doces. Camafê, o que tu quer? A gente Ai, já eu vai sou fazer do pedido. quindim. Aí eu sou do pastel de Santa Clara. Também. Vanessa, qualquer coisa. obrigada pelo convite, por Imagina. abrir um espaço pra gente, né, que estamos começando. E também espero que as pessoas possam, né, acessar o aplicativo ali e verem os benefícios que a gente pode proporcionar ali para as famílias. E nos acompanhe ali nas redes e o que precisar, tiverem dúvida, é só nos chamar. A gente tá bem aberto a ideias, a sugestões e a feedbacks. Legal. Beijos. Até a Beijos. próxima, Beijo. pessoal.